Esses dias eu estava conversando com meu marido e ele me fez uma pergunta bem interessante. Amor, você acha que Deus se decepciona conosco? Eu fiquei pensativa e dei a resposta errada. Sim, amor, eu acho que sim. Então ele me disse, quando é que ficamos decepcionados com alguém? Quando esperamos que a pessoa seja perfeita ou haja de alguma forma corretíssima e então essa pessoa erra. Se Deus se decepcionasse conosco, isso significaria que Deus está esperando que sejamos perfeitos, que não erremos. E Ele sabe que não somos assim. Eu fiquei pensativa e concordei mais tarde com esse raciocínio. Nós somos os únicos seres imperfeitos que ficam decepcionados com pessoas que não são perfeitas. Esperamos que os outros sejam que nem mesmo somos. E então nos decepcionamos com eles. O mais chato disso é que depois da decepção vem a tal da crítica. A língua não consegue se conter. E eu preciso espalhar para o universo ou então dar um jeito daquela pessoa saber que eu estou decepcionado com ela. Alguns até usam de bom senso e fazem isso particularmente, mas outros com o coração tão frio, extremamente frio, o fazem publicamente e ainda conseguem influenciar mais pessoas para pensarem como eles pensam. Querem a qualquer preço difamar aquela pessoa, envergonhar, talvez porque ela seja menos perfeita do que são. Incrível, né? Acho isso uma atitude muito anticristã. O que tem acontecido, hein? Eu acho que eu meio que tenho a resposta. O amor de muitos se esfriará e então virá o fim, disse Jesus em Mateus 24. Mas o que me deixa mais triste ainda é que alguns se permitem participar voluntariamente dessa profecia. As redes sociais hoje são os maiores campos de batalha de pessoas uma contra as outras. Se tivéssemos de escolher uma nova cor para o Facebook, tinha que ser vermelho, para demonstrar quase o sangue escorrendo pelas telas do computador. Eu vou aproveitar que eu sou uma pessoa pública para contar um pouco para vocês do quanto sofremos com as críticas das pessoas que se dizem cristãs e algumas ainda são tão audaciosas que têm a coragem de dizer que estão sendo usadas por Deus para fazer uma crítica construtiva. Gente, cantor, pastor, palestrante são humanos. Eles têm sentimentos, eles ficam depressivos, ficam doentes. E olha, apesar de toda a vida ser regida por uma agenda, a doença não está na agenda. Ela aparece de surpresa. Nós precisamos dormir o mesmo tanto que todo mundo. Temos gosto pessoal. Tipo, não somos obrigados a gostar da comida que fulano ou beltrano gosta, das mesmas músicas. E não temos as mesmas ideias. Algumas de nós, mulheres, sofremos mensalmente, como qualquer mulher normal. Eu me lembro muito bem de uma programação que eu estava participando e eu tinha viajado mais de 15 horas depois de uma semana inteira de faculdade e estágio. E eu iria ficar todo o final de semana, todo o evangelismo naquela cidade. E no primeiro dia, na sexta-feira, eu estava tão cansada que não estava muito ligada. O cansaço era demais. Então, para algumas pessoas eu não consegui dar atenção, não consegui tirar fotos e tudo mais. E eu recebi uma cartinha. Ai, como eu me lembro dessa cartinha. Eu abri toda feliz, achando que era uma cartinha carinhosa de alguém, mas sinceramente foi uma das coisas mais tristes que eu já recebi na minha vida. Alguém me chamando de tudo quanto era nome, dizendo coisas absurdas que pensava de mim, e eu chorei. Eu fiquei quieta no meu canto e pedi a Deus para não me deixar desanimar. Porque para os que não sabem, as críticas são instrumentos do diabo para parar os poucos que se dispõem a pregar o evangelho. O pastor Luiz Gonçalves, que era o evangelista daquele programa, perguntou o que eu tinha e pediu para ler então a tal da carta. E sabe o que ele me disse? Etienne, essa carta anônima veio do capeta. Não é de Deus isso aqui. E ele rasgou a carta. Sabe, eu já recebi ligações de pessoas de outro estado perguntando se eu me achava tão estrela assim, ao ponto de não ter tirado foto numa programação. Eu respondi assim, sinceramente, a verdade,
Não, irmão, eu não me considero estrela. Eu sou tão igual a você que eu estava com dor de barriga naquele dia e eu não podia ficar mais 1 minuto após o programa, senão algum acidente poderia acontecer. Talvez seja bobagem pra você eu estar falando essas coisas, né, aqui. Mas estou aqui somente tentando mostrar que julgamos muito uns aos outros. Por que somos assim? Por que jogar pedras nas pessoas que estão lutando, enfrentando provações como todo mundo, para levar adiante o ministério de Deus? Poderia citar vários exemplos pessoais de amigos, companheiros de ministério, que são crucificados nas redes sociais ou pelas costas, porque por motivos de saúde ou outra emergência não puderam cumprir um compromisso. Eu queria que alguns trocassem de sapatos conosco e estivessem um pouco vivendo a vida do outro. Este foi o ensinamento da vida de Cristo. Jesus foi o único que veio usar os nossos sapatos. Só Ele poderia julgar as atitudes humanas e não o fez. Pelo contrário, Ele disse, não julgueis, para que não sejais julgados. E até chamou de hipócrita aquele que aponta o defeito do outro na vida de alguém sem prestar atenção nos seus próprios defeitos. Quer um conselho de Deus para a sua vida, para a minha vida também? Não coloquemos as nossas expectativas em quem pode falhar exatamente como nós. Pense nos outros como pessoas iguais a você. E quando uma crítica vier ao seu coração, dirija a você mesmo. Critique você. Critique seus pensamentos. Veja se você faria diferente no lugar dessa pessoa. E se o fizesse, em vez de sair destruindo a autoestima dessa pessoa, reflita sobre como agir corretamente. E por que não fazer o que a Bíblia nos ordena fazer? Orai uns pelos outros, amai uns aos outros como você ama a si mesmo. O problema é que não nos amamos. Como vamos amar alguém se não nos amamos? Essa é a minha conclusão. As pessoas críticas talvez não amam nem a si mesmas, e este pode ser o motivo de necessitarem grandemente expor sua opinião a respeito da vida dos outros. Não oram nem por si mesmos, como vão orar pelos outros? Neste caso, o remédio é apoio emocional e oração. Atacar pessoas não resolverá os nossos problemas pessoais. Não estou aqui aproveitando de uma rede pública para ofender ninguém, mas para apelar o mesmo que Jesus apelou. Talvez em nossos dias ele diria, como dizem por aí, mas amor, por favor. Não só pelas pessoas que têm seguidores na internet, mas por todos. Por aquele irmãozinho e irmãzinha lá da igreja que alguns possam pensar que ele é esquisitinho. Mas amor por aquele que cai, que já está super envergonhado pelo seu pecado. E alguns da igreja então vão lá e pegam um ferro quente, cutucam mais fundo, machucando mais ainda e até afastando essa pessoa de Deus. Pense nisso com carinho, ore sobre isso e lembre, se o Deus do universo, o único que poderia apontar o dedo para condenar e julgar, não faz para ferir ninguém, quem sou eu para fazê-lo? Se ele não se decepciona comigo, por que eu vou me decepcionar tanto com as pessoas? Coloque suas expectativas em Deus e você será mais amoroso com o seu próximo. Porque quando criticamos os nossos irmãos, estamos criticando a Deus que os criou. Que Deus te abençoe.